Tirania de Aço capítulo 43 Expansão da influência. Enquanto Berengário conversava com Adele e repassava seus rascunhos para estabelecer uma companhia de Lancer, Lindy trabalhava arduamente como mestre da intrincada rede de espionagem de Berengário. O que começou como um pequeno grupo de camponeses observando e ouvindo ameaças potenciais e reportando-as a Berengário se transformou em uma enorme teia de aranha que se infiltrou em todas as casas nobres do baronato de Kulfstein sob a administração de Lindy. Digo que Kiswell contra a amante de Berengário, mas ela tinha cérebro para intrigas e foi crucial na guerra contra Lambert e seus aliados. A bela jovem dividiu a rede em várias células localizadas em todas as principais regiões habitadas do baronato. Através do uso combinado de mensageiros, pombos-correio, interação direta, sinais de fumaça e outros métodos de comunicação, Lindy foi capaz de entender tudo o que estava acontecendo na região de Kulfstein. Uma hierarquia complexa foi estabelecida para permitir a liberdade das células locais de se envolverem em espionagem, propaganda e assassinato à vontade, sem nunca ser rastreado até a porta de Berengário. A hierarquia era a seguinte: no topo da organização estava Berengário, ele foi referido por aqueles que sabiam de sua existência como o soberano. Abaixo do soberano estava o ouvinte, este era o trabalho de Lindy. Ela ouviria as ordens de Berengário, se ele as tivesse, e as transmitiria aos oradores, que eram os líderes de cada célula. Os oradores então retransmitiam esses trabalhos para os olhos, ouvidos, bocas e mãos. Cada um foi encarregado de uma especialidade diferente em intriga. Olhos e orelhas eram geralmente usados para espionagem e coleta de informações. Bocas foram usadas para disseminar informações erradas e se envolver em esforços de propaganda. E as mãos foram usadas para trabalhos práticos, principalmente assassinato e sabotagem. Abaixo de todos eles estavam os associados. Eles não eram membros oficiais da organização, mas eram essencialmente peões que involuntariamente ajudaram a rede de espionagem de Berengário. Os únicos membros que sabiam que Berengário era o soberano eram o ouvinte e os oradores. Os demais foram apenas levados a acreditar que estavam agindo no interesse do reino e, como tal, se capturados e interrogados, não poderiam culpar Berengário. Atualmente, a Lindy estava expandindo a rede por todo o Tirol, começando com o estabelecimento de uma célula em Innsbruck. Ela conhecia a pessoa certa para ocupar a posição de oradora, alguém em quem podia confiar e que era completamente leal a ela. Ao escrever a carta para sua empregada pessoal informando-a dos deveres pelos quais seria responsável, a jovem tomou uma precaução redobrada e escreveu a carta em um código que só as duas entenderiam. A empregada de Lindy era na verdade sua meia-irmã, uma bastarda da família, e seu nome era Adelaide. Se alguma coisa, Adelaide era a coisa mais próxima que Lindy tinha de um amigo enquanto crescia. Afinal, a atitude fria, sádica e dominadora de Lindy mantinha muitas pessoas longe dela. Aqueles que ficavam eram geralmente caras fascinados por sua beleza física, como Lambert. Infelizmente para eles, assim, Lindy escreveu a carta honestamente a Adelaide, informando-a de tudo o que havia passado em Kulfstein e sua mudança de caráter. A única razão pela qual ela arriscou fazer isso é que ela sabia que Adelaide apoiaria, não importa o que ela fizesse ou quem ela se tornasse. A carta continha algumas informações profundamente pessoais, incluindo que ela estava grávida do filho de Berengário e incriminou Lambert para ser visto como o pai. Depois de escrever sobre eventos passados, ela concluiu a carta pedindo a ajuda de Adelaide para formar uma rede de espionagem em Innsbruck. Houve pagamento suficiente oferecido, o que obviamente foi mantido fora dos livros, mas, mais importante, foi um pedido pessoal da irmã mais velha e melhor amiga de Adelaide. Depois de enviar a carta com um confidente para sua casa em Innsbruck, Lindy recostou-se e suspirou enquanto bebia de um copo de água purificada que Berengário fizera questão de fazer bastante para seu consumo. Afinal, ela não podia beber álcool durante a gravidez, e Berengário nunca permitiria que ela bebesse água não filtrada. Lindy esfregou a barriga enquanto pensava na criança crescendo dentro dela. Todos os dias rezava para que fosse um filho para que um dia pudesse herdar a posição de Berengário. Tendo plena confiança de que ele se tornaria um rei, ela queria que o seu filho fosse legitimado e sucedesse seu pai mais do que tudo. Claro, se ela sabia que Berengário já havia planejado um amplo grau de reformas políticas para o futuro, uma das quais era crítica para as leis sucessórias, ela imaginou que Berengário estivesse em seu quarto comendo lanches com Adele e falando sobre os seus planos agora. Ela zombou do guloso da menina e imaginou que um dia ele voltaria para mordê-la. No entanto,
Ela desejou que fosse ela com Berengário agora. No entanto, ela não podia se intrometer em seu tempo privado, afinal, ela teria muito para si mais tarde e, embora estivesse competindo com a dela pelo afeto de Berengário, não tinha planos de monopolizá-lo para si mesma. Ela havia aceitado bastante seu papel como amante dele. Enquanto isso, ela estava experimentando vestidos que Berengário havia feito para ela. Eram todas com as cores da casa dele, o que ela tomou como um sinal de que ele realmente a considerava da família. Se alguém perguntasse de onde ela os adquiriu, ela diria que os comprou, de Berengário. Ninguém precisava saber que o filho e herdeiro do barão a cobriu de presentes, desde joias finas até vestidos e sapatos requintados. Berengário se certificou de que as duas garotas usassem as roupas e acessórios mais luxuosos disponíveis. Ela se olhou no espelho avaliando sua aparência e sabia que Berengário ficaria encantado com a sua beleza estonteante. Ela mal podia esperar para mostrar a ele como ela parecia no traje que ele havia feito para ela. No entanto, isso teria que esperar. Por enquanto, ela passou o tempo misturando e combinando seus looks e acessórios até encontrar os looks perfeitos para cada um deles. Berengário estava sentado em seu quarto comendo lanches com a dela. Por alguma razão, a jovem decidiu alimentá-lo com as guloseimas. Ele achou a ideia um pouco ridícula, mas felizmente ninguém estava por perto para ver a cena embaraçosa. Como tal, ele fechou os olhos de Safia e aceitou as guloseimas que sua jovem noiva lhe deu. Por alguma razão, ele não pôde deixar de sentir que havia alcançado o auge da vida neste momento. Claro, um momento depois, ele rapidamente percebeu que tal pensamento era absurdo, e suas ambições ardentes tomaram conta de sua mente mais uma vez. No entanto, ele gostou do tempo que passou com a dela. Eventualmente, ele teve que parar as ações da garota. Ao contrário dela, ele não podia comer tantos doces sem se sentir mal do estômago. A dela fez beicinho depois de vê-lo resistir às guloseimas que ela estava tentando forçá-lo, mas eventualmente, ela aceitou que ele era velho demais para comer nada além de sobremesa. Berengário, por outro lado, finalmente teve que expressar sua preocupação com os hábitos alimentares da jovem. Você sabe que é terrível para sua saúde se você continuar comendo uma quantidade tão grande de doces como você faz. Você realmente deveria comer mais carne e grãos. Mais uma vez, a adolescente começou a fazer beicinho ao ouvir suas palavras. A expressão em seu rosto era muito fofa. Berengário não pôde deixar de provocá-la. E se eu der isso para você? Você comeria um pouco então? A dela não pôde deixar de ficar nervosa com a declaração dele quando suas bochechas ficaram vermelhas como maçãs. Por fim, ela assentiu com a cabeça e Berengário não pôde deixar de rir. Espere, bem aqui, eu vou pegar algumas das minhas comidas favoritas, e vamos compartilhá-las, ok? Não era como se a dela não gostasse da miríade de receitas que Berengário havia apresentado ao mundo. Ela preferia os desertos, que como um adulto responsável, Berengário não podia mais permitir que ela os comesse constantemente ao longo do dia. Como tal, ele caminhou até a cozinha, onde encontrou os chefes trabalhando duro. Ao ver o jovem senhor se aproximar, todos o saudaram. Milord. O que o traz para a cozinha? Berengário sorriu para os cozinheiros ao ver suas expressões ansiosas. Ele veio aqui com um propósito em mente e logo expressou. Vocês têm algum porco enroladém por aí que eu possa lanchar? Um chefe particularmente jovem se aproximou com um prato cheio do prato lendário e o trouxe para ele. Eu tinha acabado de cozinhar isso, seria uma honra para você prová-lo. Berengário sorriu, pegou um pedaço suculento do prato e enfiou na boca, um largo sorriso se espalhando pelo rosto. Excelente, ficou ótimo. Você se importa se eu pegar o prato inteiro de você? O cozinheiro balançou a cabeça com um sorriso ansioso no rosto. Nem um pouco, milord, tudo isso pertence a você e sua família. Berengário aceitou rapidamente o prato. A única outra coisa pela qual ele parou foi um jarro de cerveja para acompanhar. Depois, ele caminhou em direção ao seu quarto pessoal depois de deixar uma mensagem. Vocês estão fazendo um excelente trabalho, continuem o bom trabalho. Com isso, ele desapareceu no corredor enquanto os cozinheiros olhavam para ele com expressões excitadas. Eles foram apenas elogiados pelo homem que criou todas essas receitas. Claramente, eles estavam fazendo seu trabalho corretamente. Berengário voltou para seus aposentos com um prato cheio de rocambole de porco e um jarro de cerveja nas mãos. Ele começou a se sentar ao lado de Adela enquanto pegava um pedaço com o dedo e enfiava no rosto da menina. Diga-a.
O rosto de Adela ficou vermelho de vergonha, mas, eventualmente, ela fechou os olhos e fez o que lhe foi dito. Eventualmente, a comida entrou em sua boca, e ela não pôde deixar de exclamar, empolgada. Era muito mais saboroso ao ser alimentado a ela pelo homem que ela amava. Eventualmente, ela devorou a coisa toda, e antes que ela percebesse, Berengário disse algo para ela, que ela não registrou porque ele se moveu muito rápido. Você tem algo em seu rosto, garota boba. Dito isso, Berengário estendeu o dedo indicador e limpou o excesso de molho do rocambole de seus lindos lábios, rosados e o enfiou na própria boca. Depois de lamber o dedo por alguns momentos, uma palavra escapou de seus lábios. Saboroso. Depois, ele começou a comer um pedaço enquanto Adela quase desmaiava de vergonha. Berengário não pôde deixar de rir de sua expressão tímida. Ele decidiu provocá-la um pouco mais. Você quer mais? Apesar de seu constrangimento, Adela acenou com a cabeça enquanto seu rosto estava praticamente da cor de um tomate. Como tal, Berengário repetiu o processo com a menina, após o que ela lhe fez uma pergunta que o chocou. Isso é cerveja? Berengário não pôde deixar de assentir com a cabeça. Tinha bastante orgulho da cerveja produzida pela aldeia e praticamente a bebia em tempo integral. Com sua tolerância ao álcool, ele não precisava de água. Além disso, ele precisava das calorias já que ainda estava tentando ganhar massa. Ele finalmente fez a ela a pergunta em sua mente. Por que você pergunta? Adela desviou os olhos para a esquerda e para a direita antes de falar seus pensamentos. Posso ter um pouco? Berengário estava em um dilema moral, embora fosse comum que as crianças bebessem nesse período, pois não havia idade para beber. Berengar não podia deixar de ter uma voz irritante na parte de trás de sua cabeça de suas memórias do século XXI, dizendo-lhe que era ilegal fornecer álcool a menores. No entanto, sua mentalidade medieval acabou ganhando o debate, e ele estendeu o jarro para Adela beber. Depois de tomar um grande gole da cerveja, quanto mais a garota bebia, mais seu rosto começava a ficar vermelho de embriaguez. Ela não estava acostumada a consumir álcool e, assim, rapidamente ficou bêbada. Eventualmente, Berengário interrompeu, mas a essa altura, sua pequena cabeça começou a balançar quando ela apoiou no ombro de Berengário. Eventualmente, ela olhou para ele com um olhar bêbado cheio de desejo e pressionou seus lábios contra os dele, o que assustou o jovem lord. Embora fosse mais um beijinho infantil nos lábios, a expressão do rosto dela levou Berengário a acreditar que ele havia permitido que ela bebesse demais. Assim, ele recuou de seu alcance. No momento em que o fez, lágrimas começaram a se formar nos olhos da adolescente ao fazer a pergunta que a preocupava. Você não gosta de mim? Ela declarou em seu estado de embriaguez. Berengário sentou-se ao lado dela e abraçou a dela com força enquanto a acalmava. Não é assim, você é muito jovem agora. Daqui a alguns anos, quando estivermos casados, prometo que podemos passar mais tempo juntos. Mas, por enquanto, acho que você deveria dormir um pouco. Como tal, apesar dos protestos embriagados da garota, Berengário pegou Adela em um carrinho de princesa e a arrastou para seu quarto. Depois de colocá-la na cama, a menina desmaiou rapidamente, e Berengário não pôde deixar de pensar consigo mesmo enquanto olhava para Adela, que estava esparramada em sua cama em um estupor bêbado. Essa menina é muito fofa. Com isso dito, ele saiu do quarto de Adela e voltou para o seu, onde voltou a trabalhar em seus planos para o equipamento e as táticas do Demi-Lancer. Em pouco tempo, ele ouviu uma batida em sua porta, e ele já podia adivinhar quem era. Quando, finalmente abriu a porta, viu Lindy usando um dos muitos vestidos que ele lhe dera. Ela estava adornada com as joias luxuosas que ele apresentou e usava um par de chinelos de couro preto. Ela olhou para ele com uma expressão um pouco confusa e fez a pergunta que estava em sua mente na última hora e meia. Como estou? Berengário não pôde deixar de sorrir enquanto a puxava para seus braços, fechava a porta e a beijava apaixonadamente. Depois de mais de 1 minuto de amassos, Berengário se separou e lhe deu a resposta que ela esperava. Você é a mulher mais linda que eu já conheci na minha vida. Seu coração quase saltou do peito com o elogio que seu amante lhe deu. Berengário foi honesto quando disse que, em todas as suas 2 vidas, a única mulher que conhecera que se aproximava de sua beleza natural era dela, e ela ainda era uma criança. Talvez um dia ela pudesse rivalizar com Lindy, mas, por enquanto, a jovem diante dele era a única mulher em sua mente.
Depois de passar um tempo ímpio despindo Linde, Berengar finalmente a colocou em sua cama, onde os dois passaram a noite juntos, desfrutando do abraço caloroso um do outro. Apesar de já estar grávida, Berengário fez o possível para lhe dar outro filho naquela noite. Depois de uma noite cheia de amor apaixonado, os dois finalmente adormeceram de manhã cedo. Não demoraria várias horas para que eles acordassem mais uma vez e começassem suas rotinas diárias. Tirania de Aço capítulo 44. Verificando as coisas, Berengar estava atualmente em uma sessão de sparring com Eckhard com espadas de madeira. Já fazia algum tempo, desde que Berengário pegara pela primeira vez na espada e incorporara seu treinamento à sua rotina semanal de exercícios. A essa altura, ele estava começando a se tornar competente em esgrima, pelo menos em um nível fundamental. Embora Berengário ainda preferisse amplamente o uso de uma baioneta, ele sentiu que ainda era necessário para ele dominar os fundamentos da esgrima. Você nunca sabe quando pode ser forçado a empunhar uma espada em combate. Eckhard desceu com um golpe vertical em direção a Berengar. O jovem Lorde rapidamente aparou o golpe antes de contra-atacar rapidamente. Em última análise, esta ação foi evitada por Eckhard, que desencadeou uma enxurrada de golpes que Berengar lutou para acompanhar. Após alguns momentos de intensa luta de espadas, Berengário caiu no chão. Eckhard apontou sua espada para os órgãos vitais do jovem senhor. Berengário estava perdido e cedeu ao adversário. Droga! Eu me rendo mais uma vez. Eckhard riu enquanto tirava seu equipamento de treinamento e ajudava Berengar a se levantar do chão. Depois que os dois guardaram o equipamento, dirigiram-se à cozinha, onde Berengário comprou 1 litro de cerveja para cada um dos homens. Como um homem de gostos refinados de sua vida anterior, Berengário estava extremamente insatisfeito com a qualidade do álcool neste mundo. Além de destilar álcool para práticas médicas, ele havia começado recentemente a destilar destilados para consumo regular. Na verdade, ele havia obtido recentemente um terreno de seu pai para fazer uma cervejaria grande dedicada com a intenção de produzir em massa uma variedade de cervejas e destilados. O fato de que suas cervejas favoritas sendo Doppelbock e Oktoberfest ainda não existiam neste mundo era uma pena. Infelizmente, levaria pelo menos 1 ano para preparar o primeiro lote de Doppelbock e perto disso para a Oktoberfest. Assim, por enquanto, ele consumia regularmente cerveja light, o que era comum neste mundo. Era difícil aproveitar ao máximo suas refeições favoritas sem suas bebidas alcoólicas mais preciosas e os pratos ausentes que utilizavam chocolate ou batatas. Ainda assim, era aceitável por enquanto. Ele apenas temia que teria que esperar muitos anos antes de poder provar mais uma vez alguns de seus pratos favoritos que infelizmente estavam ausentes de suas refeições. Depois de compartilhar uma bebida, os dois homens caminharam até o campo de treinamento, onde rapidamente se vestiram com seus trajes de combate e começaram a liderar pessoalmente as tropas para os exercícios de combate. Berengário geralmente carregava um mosquete de pederneira, pistola e uma espada lateral. Se ele perdesse o uso de sua arma principal por qualquer motivo, ele queria um backup caso estivesse em perigo imediato. O kit de Berengário era relativamente único. Ele tinha uma bandoleira de couro preto que continha 2 pistolas de pederneira e um cinto de espada que continha uma espada lateral simples. Não era a espada elegante que mais tarde seria seu presente de casamento de Luigi e seus trabalhadores. Em vez disso, era um design rudimentar que funcionava como uma arma adicional. Seu cinto também continha a bolsa de cartuchos que continha seus cartuchos de papel para o mosquete. Quando você levou em conta seu traje extravagante, ele se destacou facilmente dos outros soldados em seu exército, o que era bom e ruim. Isso tornou mais fácil para suas tropas entenderem onde seu comandante estava, mas também o tornou um alvo mais perceptível para seus inimigos. No entanto, o jovem Lord ficou ao lado de suas tropas e realizou treinos de tiro com eles. A essa altura, as primeiras tropas haviam se formado em treinamento básico e estavam passando por treinamento especializado. O campo de treinamento foi construído com prédios improvisados e barreiras que funcionavam como uma vila simulada para quando estivessem em combate urbano. Os granadeiros limpavam os prédios jogando suas granadas para dentro e esperando a explosão, antes de invadir com seus mosquetes carregados e prontos com baionetas afixadas. Berengário não se importava com baixas civis em uma zona de guerra. Ele só se importava com a eficiência com que seu exército poderia lidar com a tarefa com baixas mínimas do seu lado. Como tal,
As táticas que ele usou seriam consideradas excessivas e possivelmente até crimes de guerra em sua vida passada. No entanto, não havia tais coisas nesta era feudal. Táticas de linha, táticas anti-cavalaria, táticas de guerra urbana, táticas de cerco, essas eram todas as coisas com as quais ele queria que seus homens estivessem bem acostumados. Os dias pacíficos em que vivera estavam chegando ao fim rapidamente, embora Berengário não tivesse recebido nenhuma atualização recente sobre a situação do rei. Não demoraria muito para que as regiões de língua alemã se vissem enredadas em um sangrento conflito pela sucessão do título. Era até bem possível que a guerra pudesse se espalhar para outras regiões do Sacro Império Romano. No entanto, para um jovem ambicioso como Berengário, esta guerra era uma oportunidade para tomar o poder. Quando tudo estivesse dito e feito e a guerra terminasse, os poderes feudais das regiões alemãs seriam enfraquecidos e ele teria a oportunidade de se erguer como uma águia. Como tal, o jovem senhor tinha um sorriso cruel no rosto enquanto observava seus homens realizarem as tarefas que ele exigia deles com facilidade. Logo uma nova era surgiria, uma era de aço e balas, uma era de indústria. Depois de um longo dia de treinamento árduo, Berengar retornou à aldeia onde visitou Gunther, que estava supervisionando suas implementações agrícolas. Quando visitou a fazenda do homem, viu que todos os seus avanços haviam sido implementados e que a fazenda de Gunther, em particular, era extraordinariamente próspera. Com a introdução da mecanização movida a animais, as fazendas próximas foram incorporadas sob sua supervisão, pois seus trabalhadores anteriores começaram a mudar para a força de trabalho industrial. Tantas famílias trabalhando um pedaço de terra não era mais necessário. Embora essas ferramentas ainda não tivessem sido produzidas em massa nem tivessem sido instaladas em todas as fazendas do vilarejo de Kufstein, o fato de Gunther e sua grande família serem capazes de cuidar de uma fazenda tão grande era um bom sinal de futuro. Quando Gunther notou a aproximação de Berengário, imediatamente ficou em posição de sentido e sorriu enquanto se dirigia ao jovem senhor. Milord, a colheita deste ano certamente será abundante. O gado também está crescendo em número agora que pode ser criado o ano todo. S. Berengário apertou o ombro do homem ao cumprimentá-lo. Fazia algum tempo desde que ele verificava seu progresso pessoalmente. É bom ver você, velho amigo. Isso é uma excelente notícia. Gunther sorriu e aceitou a saudação de Berengário. Então, em que posso ajudá-lo, milord? Berengário sorriu e começou a andar pela fazenda, inspecionando pessoalmente seu progresso enquanto Gunther o seguia. Diga-me, como está a implementação do sistema de 4 campos, fertilizante fosfatado e irrigação nas muitas terras agrícolas do baronato? Gunther acompanhou o progresso em toda a cidade, e a notícia acabou se espalhando do contato com os outros municípios e aldeias dentro do baronia para Gunther. Até onde eu sei, suas inovações estão totalmente implementadas aqui na cidade de Kufstein. Nas outras regiões, vimos o sistema de 4 campos e fertilizantes sendo usados. Embora a irrigação esteja aumentando, ainda serão alguns meses antes de ser usado em geral. Muitos dos agricultores, desempregados de outras regiões estão migrando para a cidade de Kufstein à procura de trabalho, tanto quanto sei, eles se encaixam bem com os habitantes locais. Em breve, esta cidade poderá tornar-se uma cidade real. Berengário sorriu ao ouvir tal notícia. Claramente, a construção estava em andamento, e o plano de desenvolvimento da cidade que ele havia solicitado a seu pai para usar estava em andamento. Em pouco tempo, uma nova cidade apareceria aqui no coração de Kufstein. Berengário tinha muitos planos em andamento para reduzir a miséria e a falta de moradia. Manter a cidade organizada era uma prioridade. Isso é exatamente o que eu queria ouvir. Agora me diga, Gunther, quando veremos as novas máquinas implementadas na agricultura em toda a cidade? Gunther sorriu e compartilhou a boa notícia com Berengário. Aproximadamente 3 meses, milord, e a agricultura da cidade será mecanizada como você disse. Talvez um ano depois, o resto do baronato seguirá o exemplo. Berengário ficou satisfeito com esta notícia. Esperançosamente, seu baronato teria mecanizado a agricultura movida a animais quando a guerra estourou. Se não, pelo menos seria perto disso. Ele não poderia estar mais feliz com a forma como as coisas estavam indo. Depois de conversar um pouco com Gunther sobre o que ele vinha fazendo desde a última visita de Berengário, os dois se separaram durante o dia. Berengário ainda tinha que checar Luigi e o setor industrial.
Depois de retornar ao setor industrial, era uma visão completamente diferente de quando ele esteve lá pela última vez. Ele agora tinha 2 linhas de produção de aço, uma fábrica de armas, um arsenal, uma fábrica de equipamentos agrícolas e uma fábrica têxtil. O setor industrial estava movimentado com centenas, se não milhares de trabalhadores que trabalhavam duro para produzir os produtos necessários para inaugurar a nova era. O maquinário usado para produzir os equipamentos era todo movido a água. Sempre que necessário, havia linhas de montagem para facilitar o processo de criação. Como tal, foi bem a operação. Berengário imaginou que não havia cidade no planeta com um setor industrial tão avançado. A melhor parte é que estava crescendo a cada dia. Quando Berengário se aproximou da antiga loja de Luigi, que agora era seu escritório, viu que o homem mais velho estava trabalhando arduamente olhando para um conjunto de plantas que Berengário lhe dera. O escritório estava completamente desordenado com projetos, e a papelada estava espalhada. Berengário conhecia muito bem as dificuldades da papelada, afinal, ele tinha suas noites cheias disso. Como tal, pôde simpatizar com o velho que trabalhava tanto que não notou a entrada de Berengário. Foi só quando Berengário pigarreou que o homem notou o jovem Lorde parado diante dele. Milord. Lamento não ter visto você lá. Luigi disse enquanto se levantava rapidamente. No entanto, Berengar rapidamente sinalizou que poderia se sentar e, como tal, Luigi estava apenas a meio caminho de sua cadeira antes de se sentar novamente em sua velha cadeira de couro. O que o traz aqui, milord? Berengário riu e examinou a papelada que Luigi estava revisando no momento antes de falar. Seus pensamentos. Estou apenas verificando as coisas. Como você está? Luigi soltou um suspiro profundo e desabafou suas frustrações para o jovem Lorde que ele sabia que levaria isso com calma. Eu estou bem, só um pouco sobrecarregado de trabalho, embora eu tenha certeza que você está do mesmo jeito. Claro, eu não tenho uma bela jovem amante para desabafar todas as minhas frustrações no final de cada noite. Berengário não pôde deixar de rir dos comentários do velho. Era verdade que ele liberava qualquer emoção reprimida através de suas escapadas noturnas com a Lindy e, como tal, sempre acordava revigorado. O mesmo não poderia ser dito para todos os outros. Então, como está indo com minhas fábricas? Luigi sorriu rapidamente com uma pitada de orgulho no rosto. Seu trabalho duro estava valendo a pena. Qual era o ditado que você usou antes? Tudo está funcionando como uma máquina bem lubrificada. Berengário riu ao ouvir essa frase, definitivamente fora de lugar neste mundo medieval. Ainda assim, ele era conhecido por usar expressões idiomáticas de sua vida passada, o que causou confusão em várias ocasiões. É bom ouvir isso, vejo muitos homens trabalhando aqui. Eles são devidamente pagos e recebem os intervalos de descanso necessários. Luigi assentiu com um grande sorriso no rosto ao responder à pergunta de Berengário. Claro, e eles estão muito agradecidos por isso. Muitos dos recém-chegados são homens de outras regiões do baronato, e eles esperavam ter sido escravizados até a morte aqui nas fábricas, como muitos dos mineiros costumavam fazer. Ser antes de você começar a impor suas reformas no reino. Apesar do trabalho duro, eles estão bastante felizes com seus salários e horas, na maioria das vezes. Infelizmente, sempre haverá alguns bastardos reclamando de sua vida, não importa o quão bom eles sejam. Tê-lo. Berengário assentiu com as palavras de Luigi. Ele falou a verdade, você não pode agradar a todos neste mundo, mas pelo menos eles receberam um salário adequado, horas de trabalho e padrões de segurança, o que é mais do que poderia ser dito sobre o resto do mundo no momento. O crescimento exponencial da riqueza de sua família e de todos os negócios que ele fez nos últimos meses permitiu que ele aumentasse os salários dos trabalhadores e estabelecesse bônus de desempenho. Como tal, uma nova classe média estava finalmente se formando na região de Kufstein. Embora ainda estivesse em seus estágios iniciais, o baronato de Kufstein estava começando a mudar da era feudal de nobres e camponeses para um mundo industrializado com uma estrutura multiclasse. Depois de alguns drinks como nos velhos tempos com Luigi falar sobre o passado, presente e futuro, Berengário se separou do amigo e voltou para o castelo. Tudo estava progredindo, sem problemas. Agora, tudo o que ela precisava era o relatório de Lindy da rede de espionagem que ela estava gerenciando, e ele poderia finalmente encerrar a noite. A vida de um homem ambicioso nunca foi ociosa. Berengário banhou-se antes de regressar ao quarto,
Em pouco tempo, Lindy aproximou-se como de costume, mas antes que ela pudesse saltar para o abraço de Berengário, ele a deteve e fez-lhe a pergunta em sua mente. Então, como estão as coisas do seu lado? Ela imediatamente soube a que Berengar estava se referindo e fez beicinho antes de se sentar ao lado dele. Ela exalou profundamente e deu-lhe o último relatório. Sua rede penetrou em todo o Baroni e os vassalos abaixo de seu pai. Se alguma coisa remotamente semelhante a um complô contra você aparecer, eu saberei. Entrei em contato com minha meia-irmã em Innsbruck e a instruí a definir uma cela na área dela. Em pouco tempo, saberemos tudo o que acontece na sede do poder do Tirol. Quanto ao Ludolf, ele está perto de se tornar um padre e, quando o fizer, terá ordens para fazer como você. Além disso, suas bocas estão produzindo propaganda em toda a região sobre suas façanhas e invenções. Eles inventaram algumas histórias interessantes sobre como você é abençoado pela divindade de Cristo com conhecimento do futuro e dará início a uma nova era de paz e estabilidade para o povo alemão. Não sei quem inventou essa merda, mas as pessoas estão comendo. Depois de relatar a Berengar sobre suas atividades, ela se inclinou em seu peito e sussurrou em seu ouvido. Eu tenho sido uma boa menina. Berengar sorriu e acariciou seu brilhante cabelo, louro avermelhado antes de empurrá-la para a cama e sussurrar de volta para ela. Você tem sido uma menina muito boa, e eu acho que você merece uma recompensa. Depois disso, ele passou o resto de suas horas de vigília com o abraço caloroso de seu amante. Ele se perguntou quanto tempo essa vida pacífica e abundante poderia durar antes que a tempestade chegasse. No entanto, a partir de agora, essa não era sua preocupação. Ele precisava aproveitar este tempo enquanto durasse. Uma coisa era certa, que seu futuro seria cheio de derramamento de sangue, e isso não era algo que ele pudesse escapar agora que havia embarcado no caminho para o poder. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances.